Olá, boa noite. Eu sou a Jeane. A minha série escolhida foi o 7º ano. Eu vou falar sobre a matéria de Geografia com o tema Ciclo da Água. O ciclo da água é um ciclo biogeoquímico que garante que a água circule por meio físico e pelos seres vivos. Este processo depende da luz solar, que garante que a água evapore, dando início ao ciclo. O vapor da água sobe para as camadas mais altas da atmosfera e condensa-se, formando-se nuvens que são pequenas gotículas de água no estado líquido. Quando essas nuvens ficam carregadas, ocorre a precipitação chuva, que pode ocorrer de forma líquida e na forma de granizo e neve. A água da chuva, então, retorna à terra, podendo seguir diferentes caminhos, como voltar para os lagos, rios ou filtrar-se no solo. Ciclos biogeoquímicos. Agora eu vou falar um pouco sobre o que são os ciclos biogeoquímicos. Damos o nome de ciclos biogeoquímicos àqueles ciclos nos quais uma determinada substância passa por meio abiótico, ar, água e solo, para seres vivos e para destes de volta ao meio. Logo, os ciclos biogeoquímicos são processos que há reciclagem de elementos. O ciclo da água destaca-se como um dos principais ciclos biogeoquímicos, uma vez que nessa substância encontra-se em absolutamente todos os seres vivos e participa dos seus processos metabólicos, sendo fundamental para a ciclagem no meio. Então, os ciclos biogeoquímicos, como eu falei, são o meio abiótico, que está entre ar, água e solo, para seres vivos e passa destes de volta para o meio. Então, o ciclo biogeoquímico é um ciclo que estão esses itens juntos, que é a água, o ar e o solo. Agora vamos falar um pouco sobre a água. A água é uma substância formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, sendo H2O sua fórmula química. Encontrada principalmente no estado líquido, é a substância mais abundante da crosta terrestre. Estima-se que 70% do planeta seja coberto por água, e a grande maioria dela está nos oceanos. Depois dos oceanos, o segundo maior reservatório de água do planeta são as geleiras. Já nos continentes, essa substância é encontrada principalmente em águas subterrâneas, percebendo, portanto, que a água é um composto químico que pode ser encontrado de maneira simultânea nas formas sólidas, nas geleiras, nas líquidas, que são os rios, mares e oceanos, e na gasosa, que é o vapor da água. Agora, a seguir, temos um mapa mental que explica mais um pouco sobre o ciclo da água. Então, como eu falei, essa aqui é a parte da água, né, que fala sobre as geleiras e os rios, os mares e o vapor. E agora a gente vai falar um pouco sobre o mapa mental, que é explicando basicamente como funciona o ciclo da água. Nesse mapa mental, ele tá bem explicativo. Temos aqui, garante o movimento contínuo da água por meio físico pelos seres vivos. Temos aqui o H2O, 70% do planeta é coberto por água. Aqui no canto superior temos a condensação, transpiração, precipitação, filtração e evaporação, que é o processo do ciclo da água. Etapas importantes, que é a evaporação da água, evapotranspiração, condensação, precipitação, que é a nossa chuva, e infiltração. Agora eu vou falar um pouco sobre as etapas do ciclo da água. O ciclo da água também é chamado de ciclo hidrológico. Ocorre por meio das mudanças dos estados físico e da movimentação da água pelos seres vivos e pelo meio ambiente. Esse ciclo depende diretamente da energia solar, dos movimentos de rotação da Terra e até mesmo da gravidade. Então, para vocês verem, várias coisas englobam ali a etapa do ciclo da água. A seguir, a gente tem um modelo que vai explicar basicamente o que é o ciclo da água. O Sol é responsável por proporcionar energia para que o ciclo aconteça. Sua luz provoca a evaporação da água presente na superfície terrestre.
Em alguns locais, no entanto, a neve e o gelo sublimam, passando no estado sólido para o vapor, pulando a fase de fusão, do sólido para o líquido e de evaporação. A água, agora no estado gasoso, sobe para as camadas mais altas da atmosfera, onde a temperatura é mais baixa. Ao alcançar determinada altitude, essa substância passa por estado de vapor para o líquido, condensação, e forma as chuvas, que são na realidade uma grande quantidade de gotículas de água em locais frios. Essas gotículas podem solidificar-se e dar origem à neve ou ao granizo. Então, basicamente, como que funciona o ciclo da água? Vai chover, que no caso é a precipitação. Essa chuva vai para o solo, que no caso vai ter a infiltração, que é a infiltração das raízes, quando vai chover ali naquela determinada árvore, vai infiltrar no solo. E a transpiração, que é quando as árvores vão soltar o oxigênio ali pra gente. Essa infiltração vai ser nos rios. E aí dos rios vai para a evaporação, que é quando o sol vai fazer a condensação, que vai evaporar o sol, e vai fazer a condensação, que vai formar as nuvens para poder chover. Basicamente é isso. Ao iniciar a chuva, que também é o processo de precipitação, a água começa a retornar para a superfície terrestre e é influenciada diretamente pela gravidade. Nesse momento, ela pode atingir os rios, lagos e oceanos, infiltrar-se no solo, nas rochas e pode ser impedida de voltar à superfície terrestre da vegetação. Então, igual eu disse, quando forma as precipitações, ela já cai diretamente no solo para poder fazer o processo novamente. Os seres vivos possuem papel determinante no ciclo da água. Como todos os organismos possuem essa substância em seu corpo, a água também flui pelas cadeias alimentares. Além disso, as raízes das plantas absorvem água. Os animais absorvem essa substância bebendo ou retirando dos alimentos. Os animais perdem água por meio do processo como a eliminação de urina e fezes, realizando a transpiração. Já as plantas perdem água por transpiração, processo em que o vapor da água é liberado pelos estômatos. Os estômatos são estruturas presentes na epiderme vegetal que atuam na troca de gasosas. E por gutação, processo no qual a água é eliminada e encontra-se no estado líquido. Além disso, parte da água que é incorporada nesses seres vivos é eliminada durante o processo de decomposição. De acordo com os Serviços Geológicos dos Estados Unidos, podem identificar 16 partes importantes no ciclo da água, que além do ciclo em si, temos mais 16 partes importantes, que são o armazenamento de água nos oceanos, maior reservatório de água do planeta, que são os oceanos. Evaporação, que é a mudança de água do estado líquido para o gasoso. Evapotranspiração, que é a perda de água no solo pelas plantas, que é quando as plantas absorvem aquela água do solo. Sublimação, passagem do gelo e da neve para o estado de vapor sem antes passar para o estado líquido, que é quando tá tão frio que tá saindo aquela fumaça, vamos dizer assim. Água da atmosfera. Condensação, passagem de água do estado de vapor para o líquido. Precipitação, que é a chuva. Armazenamento de água nas formas de gelo e neve, que é a questão das geleiras. Corrente de neve derretida para os rios, que é quando ocorre aquelas avalanches que pode derreter o gelo e transformar em água. Corrente superficial, água na superfície do solo que vai para os rios. Corrente dos rios, água que flui para os rios, córregos ou riachos, que é aquela água corrente. Armazenamento de água doce existente sobre a superfície da terra. Infiltração, que pode ser a infiltração do solo. Armazenamento nos lençóis freáticos. Descarga do lençol freático, movimento da água para fora do solo. Fontes, local onde a água subterrânea é descarregada para a superfície do solo.
É importante dizer que o ciclo da água varia de acordo com o local em que ocorre. Fatores como cobertura vegetal, altitudes, temperatura e tipo de solo, por exemplo, afetam diretamente a quantidade de água envolvida no processo e a velocidade do ciclo. Deste modo, os 16 citados anteriormente acontecem no planeta como um todo, não apenas em áreas específicas. Então, além do processo do ciclo ali, das fases do ciclo da água, temos mais esses 16 pontos de observação. A importância do ciclo da água. Por que o ciclo da água é importante? O ciclo da água é importante porque garante que as substâncias circulem constantemente pelo ambiente, passando pelos organismos vivos e pelo meio físico. Como a água circulada no ambiente, ela consegue suprir as necessidades dos seres vivos, que precisam diariamente dessa substância para o funcionamento adequado do seu organismo. Além disso, a permanência da água no ambiente é importante para algumas atividades realizadas pelos seres humanos, uma vez que ela é fundamental para a geração de energia, desenvolvimento de produção agrícola e agropecuária, diversas atividades industriais e algumas tarefas no dia a dia, como lavar roupas e louças, limpar a casa e etc. Entretanto, é importante destacar que, apesar do ciclo da água garantir que a substância circule por meio constante, isso não garante que não possa faltar água. Isso ocorre pelo fato de que o ciclo da água é complexo e pode ser afetado por diversos fatores, como o vento, que pode fazer com que a água evapore de uma área que seja precipitada de outra. Então, são vários fatores ali que podem acabar com a água. Então, vale ressaltar que vamos falar sobre a importância da água nesse ciclo da água. Aqui, falando sobre a importância da água, a importância de se economizar água e fazer um bom uso da água. As minhas referências foram tiradas diretamente do Brasil Escola, que foi a minha